Bem-vindos a mais um episódio do IFM Talks, um podcast desenhado especialmente para profissionais e entusiastas do Facility Management e da manutenção. Nós entrevistamos todas as semanas, todos os meses, especialistas em tópicos relevantes para o setor e depois fazemos este tipo de conteúdos, como é o caso deste podcast, e distribuímos, porque este podcast é-vos oferecido pela InfraSpeak, mas também pela comunidade IFM, que já devem ter ouvido falar, que já conta com mais de 800 membros em todo o mundo e que já tem uma série de conteúdos que vocês podem usufruir. Portanto, se quiser saber mais, se quiser participar e até ver todos os outros recursos que temos disponíveis além do podcast, visite-nos em intelligenceformaintenance.com. É gratuito, totalmente gratuito e vai ser sempre. Mas começando este episódio hoje, só para vos dizer que vamos falar um bocadinho de sustentabilidade, portanto, explorar o conceito, entender um bocadinho porque é que a sustentabilidade não é só verde, como o próprio título indica, e também não é só ambiental, e sim de muitas cores, e diz respeito também a muitas áreas, daí nós fazermos esta ponte com as cores. E por isso queremos que este episódio vos possa inspirar um bocadinho a tornar o vosso negócio um bocadinho mais sustentável todos os dias. Por isso, vamos começar com as apresentações. Eu sou a Liliana e sou a vossa anfitriã nesta conversa e hoje tenho comigo a Alice, que é a nossa convidada de hoje. Bem-vinda, Alice. Obrigada, Lili. A Alice é advogada, é investigadora, é professora e é especialista na área da energia, onde trabalha há mais de 10 anos. Para além disso, a Alice é ainda fundadora da comunidade Woman in ESG. Portanto, gostava muito de te ouvir, Alice, e obrigada por teres aceito o nosso convite. Queria perceber um bocadinho quem é a Alice e como é que tem sido este teu percurso na área da energia. Obrigada, Lili, por host me, né, e obrigada também pela InfraSpeak por esse desafio, né. Claro que eu aceitei, eu sou fã de desafios, então talvez aqui já fique uma primeira nota sobre mim, que é: se é desafio, você vai me ver lá. Então, em termos de alterações climáticas, talvez seja o desafio do século, então era inevitável que eu trabalhasse com isso. Eh, Talvez um pouquinho sobre mim, só para que essa conversa tenha um pouco de background, né. Eu sou advogada, eu formei em direito, mas desde o primeiro semestre da faculdade eu já trabalhava com energia, né? E energia é um dos pilares mais importantes na discussão que a gente vive atual de sustentabilidade, porque é uma atividade que impacta muito o meio ambiente, né? É uma atividade que é essencial para o desenvolvimento econômico da sociedade e, ao mesmo tempo, é um dos vetores de que precisa mais ser descarbonizado. Então, é onde está aí, digamos assim, o grande desafio, né? Ele é o setor responsável por 40% das emissões de gases de efeito estufa no mundo todo, né? Então, é muito relevante. E eu trabalho com isso desde o primeiro ano do direito, primeiro semestre do direito. Então, eu já nasci Uhum, juridicamente voltada para essa área, né? O que era uma diferença perante os meus outros colegas do direito, né? Eu perfeito. cursei direito com tudo que é de bom e de ruim que o curso tem, fui trabalhar com tudo que era possível, mas sempre voltada para essa área do direito de energia, do direito regulatório, que no berço do direito teórico, ele vem muito também do direito público, que foi onde eu tirei o meu mestrado, né, que foi o início da vida acadêmica, né? Depois disso, já comecei a dar aulas, sempre voltada para essas áreas, e depois resolvi me aventurar num doutoramento aqui em terras portuguesas, há 5 anos atrás, em ciências jurídico-econômicas, porque eu achava que fazia falta a ciência da economia para esse olhar dos mercados regulados, como é o caso de energia, né? Então, assim, desde sempre eu posso dizer para você que a minha vida sempre foi um mix, né? Eu falo muito para os meus alunos que o segredo da independência de qualquer assunto, inclusive a independência, por exemplo, energética, né? Ou autonomia energética, que é o caso de um assunto importante para os países. O segredo é um mix, é mixar as fontes disponíveis para que você não fique dependente muito de uma solução, né? E assim você consegue avançar mais e melhor. E eu acho que no caso da minha carreira, ela foi se construindo por meio desse mix entre a academia e a vida prática business oriented, né. Eu sou advogada nessa área, já vai fazer 11 anos no mesmo escritório, né, eu trabalho no mesmo escritório até o Uhum. momento, e vim com esse background do direito agregar as discussões do mercado de energia e tento levar para a sala de aula o que eu vejo no dia a dia da advocacia e levar para a advocacia o que eu aprendo dentro da sala de aula. Maravilhoso, muito bem. Parece-me um percurso super interessante, tanto sem querer aumentar expectativas, parece-me que vai ser uma conversa muito interessante também. E por isso, se calhar, vou lançar a primeira pergunta, Alice. E a primeira pergunta
Começa por desmistificar um bocadinho o conceito da sustentabilidade, porque, estávamos a ter uma conversa há uns dias, e a Alice dizia-me precisamente que a sustentabilidade não é o mesmo para todos, ok? Portanto, o que eu queria perceber contigo, Alice, é o que é afinal a sustentabilidade e como é que ela deve ser encarada, considerando a diversidade de contextos e de realidades empresariais que nós temos hoje em dia? Olha, essa é a pergunta de 1 milhão de euros, né, Lili? Se a gente de fato conseguisse uma resposta prática, talvez essa realidade de ESGs e reportes de sustentabilidade não seriam tão difíceis. Mas vamos lá, vou tentar contribuir para o conceito, até com essa veia professora que me acompanha. Isso, boa. Eh, Bom, sustentabilidade tem um conceito muito tradicionalmente já, arraigado, que é o conceito divulgado pelas Nações Unidas, que tem a ver com conciliar, as necessidades das gerações presentes com o direito aos recursos naturais das gerações futuras. Então seria um equilíbrio intergeracional dos recursos que o planeta dispõe, tá. Com essa definição, a gente fica muito mais atrelado e tende a conectar mais a sustentabilidade como algo ambiental, como uma preocupação ambiental. E, de fato, talvez é onde está a maior urgência, né, sem dúvidas. Mas eu gosto muito desse conceito, ele é um conceito clássico, ele é o conceito talvez assim mais conhecido da sustentabilidade, e ele merece todo o mérito por isso, mas eu acho que os desafios da atualidade, e sobretudo o desafio de transição negocial que a sociedade vai ter que sofrer, tem que dar um passo além desse conceito, tá? E o passo além desse conceito que eu proponho e que está em linha com as orientações já da União Europeia, né, que por meio das diretivas instituiu uma sustentabilidade que a gente chama de transversal, é um Uhum. conceito que sai um pouquinho dessa preocupação de recursos naturais entre gerações e alcança, na verdade, um conceito muito mais ligado à sobrevivência como um todo do planeta. E a sobrevivência do planeta como um todo requer junção de esforços que não são só ambientais. Né? Então, sustentabilidade, nessa ressignificação que eu acho que vai nos ajudar bastante, é uma sustentabilidade que está relacionada a aspectos de economia, sociais, né, e ambientais. Então a gente teria o que seria essa tridimensão da sustentabilidade, e que também pode ser chamada de sustentabilidade transversal, né, e é o que a gente chama dos 3 P's: People, Profit and Planet, né, é uma preocupação que visa, coexistir essas 3 grandes esferas. Do ponto de vista de definição, eu gosto de pensar que sustentabilidade, na verdade, é a habilidade de se sustentar no tempo, né? Sustainability, Uhum. ability to sustain, é uma habilidade, é uma atividade contínua, é um processo. E é um processo que a gente tem que exercer e tem que praticar todos os dias para garantir a eficiência dele. Então não são atos isolados, percebe? Uhum. Não são medidas isoladas, muitas vezes orientadas para o aspecto ambiental, que vão garantir a sustentabilidade. A sustentabilidade ela vai exigir um esforço conjunto, estrutural e contínuo. E isso vai ter que acontecer de forma não só ambiental, mas também com relação à sociedade, às pessoas que estão envolvidas nesse processo e com relação aos negócios. Né? A gente vai ter que olhar também para essa necessidade de atender um desenvolvimento econômico que é irreversível. Né? A gente também tem que considerar isso. Então, eu costumo brincar que essa ressignificação impõe mais responsabilidades na gente, que é olhar mais do que o verde, mas também ela ajuda a partir do momento em que ela torna mais tangível, que é, vamos lá, quais são os aspectos que integram essa sustentabilidade? São aspectos ambientais, sociais e de governança? O que isso significa? Né? E aí, nesse sentido, eu acho que a diretiva do reporte de sustentabilidade veio também esclarecer e ajudar a tornar mais tangível, sabe? Porque ela veio, na verdade, especificando que tipos de medidas e que tipos de ações as empresas teriam que medir, Uhum. comparar e reportar para serem consideradas sustentáveis. Então, ela ajudou nesse conceito. Mas só ler a diretiva sem ressignificar o que significa sustentabilidade vai ser muito pouco eficaz. E aí, para arrematar a pergunta, Uhum. quando você diz assim, a sustentabilidade que a gente estava conversando, sustentabilidade não é um padrão para todo mundo. Não é one size fits all.
né? A sustentabilidade ela tem essas orientações macro, mas depois, a depender da indústria, do segmento, do setor, do nível de maturidade dessa figura, dessa empresa, naqueles assuntos, o desafio vai ser diferente. Então, apesar de compartilhar um objetivo final, que é travar as alterações climáticas, garantir um futuro do planeta, né, e garantir o desenvolvimento econômico sustentável, apesar de ter essa coisa em comum, as empresas vão ter jornadas diferentes. E para que essa jornada seja mais eficiente, cada uma delas vai ter que fazer esse exercício de a parte de reportes de sustentabilidade. O que significa sustentabilidade para a minha indústria? Para mim. Uhum, uhum. Muito bem. Realmente, é isso, nós já tínhamos tido esta conversa e, portanto, era muito claro que, efetivamente, sustentabilidade tem que ser, lá está, muito o que é adequada não só ao contexto, da empresa, não é? Aos desafios da própria empresa, aquilo que é possível implementar em cada momento da empresa, mas a verdade é que estes momentos também estão um bocadinho dependentes dos contextos, não é? Em que vivemos, sociais, políticos, económicos. Em altura de urgência climática, como tu também falavas e bem no início desta conversa, o que é que muda? Como é que as empresas se adaptam a este clima de urgência que é muito mais ambiental, se calhar, não é? Ou acabamos por falar muito mais dele, de uma lógica ambiental. Portanto, como é que se lida com isto? Como é que nos adaptamos? Eu acho que a urgência climática, ela veio acelerar, Uhum, já com algum atraso, mas paradoxalmente veio tentar acelerar, a necessidade de fazermos uma transição. Transição significa sair do ponto A e para o ponto B. Então, para a gente ir para um ponto de mais sustentabilidade, com possibilidade de futuro, a gente tem que mudar a forma como a gente faz as coisas hoje. E eu penso que a urgência climática, o principal fingerprint que ela deixa, ou a principal perspectiva que ela traz para a gente, é a necessidade de reorganizar prioridades, né? As empresas têm as pautas respectivas, né? Elas têm a preocupação com o lucro e com a possibilidade de prosperar, e isso continua sendo muito importante. Veja que a sustentabilidade não quer empresas falidas, não é esse o ponto, né? Para ser sustentável, ou seja, para ser durável no tempo, a empresa também tem que ser eficiente do ponto de vista econômico. Mas o que a urgência climática disse aqui é: encontre formas dessa eficiência do ponto de vista econômico não gerar ainda mais danos para o meio ambiente, né? E ser um aliado dessa transição que a gente precisa fazer do ponto A para o ponto B. Então, a urgência climática, ela vem ressignificar prioridades. uhum. Ressignificar prioridades do ponto de vista negocial é necessariamente mudar governança, seria o G. Então, a gente tem uma urgência do E, que clama por uma nova estratégia de G, Uhum. para modificar as pessoas, que são o S, e assim conseguir alcançar uma maior eficiência dos negócios, em um ambiente onde targets climáticos estão gritando. Então, eu diria que apesar da urgência ser muito conectada a uma urgência ambiental, né, Uhum. climatológica, que está dentro do que seria a letra E, sem uma mudança de governança corporativa, que é representada pelo G, a gente não vai conseguir fazê-la, né? Porque a gente não vai conseguir eleger prioridades de arranque e formas de alcance dessas novas exigências sem deixar cair o negócio. E vamos precisar das pessoas, vamos precisar que elas estejam capacitadas, que elas estejam engaged, que elas estejam comprometidas. E isso é o S, o social, né? Então, assim, eu gosto dessa perspectiva integrada, porque a sustentabilidade, a gente tem que parar de ver ela como um processo, que não tem uma finalidade muito clara. A finalidade muito clara é a nossa sobrevivência, né, no Faz planeta. todo sentido. Ela é um meio para a gente continuar produzindo, para a gente continuar sobrevivendo, para a gente continuar usufruindo de tudo que a gente construiu, né. E o meio para que isso tudo se concretize, é um meio que exige esforços conjunturais, né, transversais. E é isso, e acaba por ser muito interessante, porque considerando, o contexto, não é, aquilo que muda, lá está, é a tal prioridade que estavas a falar, mas depois um pilar não subsiste sem o outro, não é? Portanto, acabam por estar os 3 sempre interligados, é super interessante. Boa. E na Hã, verdade isso eu devo dizer, Lili, sim, sim, não é mérito da diretiva, né, o Kofi Annan, falou lá atrás, né, numa conferência das Nações Unidas em 2004, sobre a sustentabilidade ter que ter atenção
e ter que significar um esforço que é também econômico, que é também social, né, para conseguir ser efetivo na parte ambiental. Uhum. E, e eu acho que o que a gente vive hoje, que eu gosto bastante, que a turma das ciências gerenciais e de gestão tem estudado bastante, é a evolução de como a sociedade vê o lucro, né? O lucro agora, ele é um lucro que tem que ser conectado a poder fazer mais e melhor. As empresas com uma responsabilidade têm direito ao lucro, têm Uhum. acesso a esse lucro, mas ele é um lucro que é comprometido, que é responsável. Que é responsável com o quê? Com o futuro, né? Que é o que a gente chama Exato. de profit to do more and to do better, para fazer Uhum. mais, para fazer melhor. E eu acho que no final das contas é essa perspectiva que falta. E é por isso que eu acho que a sustentabilidade não é só verde. Maravilhoso. Nós também já vamos aí, temos 2 questões ainda que eu tinha aqui guardado, muito relacionado com isto, com esta história da responsabilidade social das empresas, que eu acho que é super interessante, e com esta história, não é, da sustentabilidade não é só não ser só verde. Mas entretanto até há aqui uma questão que tu levantaste na tua primeira resposta, que era quando nós falávamos, lá está, desta nova diretiva e dela trazer métricas para tornar a sustentabilidade um bocadinho mais tangível. No entanto, a verdade é que estes fatores ESG não são totalmente consensuais. Portanto, o que eu queria perceber contigo é porque é que tu achas que não existe consenso. É desconhecimento? É pelos desafios burocráticos que estão associados à implementação, não é, destas iniciativas? Porque é que achas que não é consensual? Olha, Lili, eu acho que não é consensual, porque toda mudança que mexe na forma como a gente produz, consome e ganha dinheiro, não vai ser consensual, né? Nem todo mundo responde igual a mudanças. Mas o caso específico do ESG, eu acho que é porque ele significou coisas diferentes até aqui. Vamos lá. Para os Estados Unidos, por exemplo, ESG significaram um conjunto de regras para limitar o investimento, para nortear o investimento, para poder vincular os investimentos a projetos responsáveis com a sustentabilidade. E os Estados Unidos, por exemplo, são uma sociedade que prezam e que valorizam imenso a liberdade e o direito de investimento, o direito à propriedade privada. Então, quando eles viram um conjunto de regras para cercear essa liberdade, que na vista deles deve ser irrestrita, já nasceu aí, por exemplo, o movimento anti-ESG. Né? Há pessoas querendo limitar o meu direito ao investimento. Isso já é um problema. Né? Mas vamos lembrar, e aí por isso não deixemos que sejamos contaminados por desconhecimento. Tudo bem a gente não gostar das coisas depois que a gente conhece, mas primeiro vamos conhecer. O ESG aqui na União Europeia, ele vem com uma agenda diferente. Né? Ele já tinha sido mencionado, ele se refere a uma sustentabilidade transversal, né? Mas há alguns poucos anos ele veio com uma roupagem muito específica de uma diretiva que exige das empresas reportarem o que tem sido feito no nível de sustentabilidade nessas três pilares, ambiental, social e de governança, e disponibilizar esse relatório para que todo mundo saiba em que pé que aquela empresa está no tocante à sustentabilidade. Então, é, digamos assim, uma norma, né, já é obrigatório para um horizonte de empresas e vai ser de forma gradual para todas, né, que trazem novas obrigações que têm uma finalidade nobre. Então, é muito difícil a pessoa olhar para o ESG e falar assim: nossa, não tem propósito nenhum. Tem um propósito, né? Garantir que a gente consiga medir, comparar e, assim, até melhorar o curso das nossas ações em direção à sustentabilidade. Então, é um motivo nobre, é uma finalidade nobre. Como todo processo, envolve burocracias. E eu acho que aqui também, se calhar, o ISD perde um pouco dos adeptos. Como ele vem com uma obrigação de cara, que é o reporte de sustentabilidade, muito marcante, né, uma obrigação muito latente, já nasce então com essa preocupação da burocracia. Mas aí o que eu tenho a dizer é: se é uma burocracia que eu tenho um passo a passo claro, né, que eu tenho formas de realizá-la e que ela vai me trazer benefícios, por que não fazê-la? Odiar a burocracia só por odiar também não resolve nada, né? O importante das burocracias é elas estarem atreladas a um resultado e garantirem eficiência para alcance desse resultado. Então, no caso do relatório de sustentabilidade, me parece que é uma ferramenta eficaz para consolidar informações e colocar todo mundo no mesmo pé. E possibilitar as empresas de irem medindo o seu progresso e, inclusive, dizer: olha, isso não funcionou, isso funcionou. Olha, eu preciso dar mais atenção aqui, preciso dar menos atenção aqui. Você consegue um olhar mais holístico e, ao mesmo tempo, mais tangível a partir do relatório. Então, eu acho que esse anticorpo que o acrônimo criou, ele vem um pouco
do que foi essa onda anti-ESG dos Estados Unidos, tá? Uhum, uhum, Ele vem um pouco dessa resistência a mudanças que a sociedade em geral tem. Ninguém quer mudar o seu padrão de comportamento, ninguém quer sair da sua zona de conforto. E ok, esse é o comportamento natural humano. A economia comportamental, inclusive, tem várias explicações para isso. Por que a gente tende sempre a ficar no mesmo, né, no uhum. mesmo modus operandi, como a gente diz no latim, que é muito usado no direito. Mas a verdade é que a gente vai ter que fazer uma mudança. Então, desconfortável vai ser. A questão é um desconfortável para gerar mais eficiência? É um desconfortável que tem chances e é uma proposta para melhorar o futuro? Opa, então espera aí, eu acho que é no mínimo considerável. E eu acho que muita gente começa, às vezes, com algum anticorpo, porque fala assim, também é uma forma de resistência famosa. Ah, mas o ESG nada mais é do que a sustentabilidade? Médio, né? A gente tinha sustentabilidade como um conceito, uma área até mesmo esotérica, pouca gente estudava tanto, nunca se falou tanto como agora de sustentabilidade, e a Uhum. roupagem que se deu para dizer: olha, é um assunto urgente, é sobre a nossa sobrevivência, a roupagem utilizada foram essas três letrinhas. Então, eu acho que ao invés de odiar de cara, a gente tem que entender por que tanta urgência agora, o que, que elas de fato se propõem e em que medida elas podem ser eficazes. Porque também eu não posso considerar o ESG como um fim em si mesmo. O ESG, para mim, ele é um meio de alcançar a sustentabilidade. Ele é um meio de ajudar a gente a medir, a falar sobre ela, a comparar, a evoluir. Muito bem, é engraçado porque tu estavas a falar e eu estava a pensar numa realidade que me é muito próxima, porque trabalho em software, não é? E portanto, isto é exatamente como a transição digital. As empresas têm uma dificuldade enorme em passar pelo processo, mas a verdade é que depois é isso que acaba por lhes trazer mais oportunidades de negócio, acaba por lhes trazer mais eficiência, portanto, o resultado acaba por ser o mesmo. Este desconforto com o ESG é muito mais provavelmente porque estas práticas exigem efetivamente mudança, como dizias bem, e portanto há agora que pegar nestas práticas e perceber como é que as transformamos em oportunidade, e há sempre oportunidade em tudo, não é? Portanto, acho que é muito esse processo agora que as empresas têm de fazer. Muito bem. Exatamente, exatamente. Ok, olha, estamos aqui com uma conversa muito boa, mas eu tenho um desafio para ti, Alice, que é, nós temos aqui uma rúbrica neste podcast que é o brindar ou não brindar, cheers or not, em que basicamente eu pedi à Alice, para quem nos está a ouvir, que não tem este contexto, que trouxesse a sua bebida favorita para a nossa conversa. E portanto eu trouxe uma bebida, a Alice trouxe uma bebida, e agora eu vou apresentar uma lista de palavras, uma a uma, e a Alice vai nos dizer se vamos brindar a essa palavra ou não e porquê. Portanto, Alice, qual foi a bebida que tu trouxeste? Olha, primeiro, como todo advogado, eu preciso fazer um disclaimer. A minha bebida preferida, tá, é saquê, um saquê bom japonês, Ai, adoro! bem gelado, é minha bebida preferida ever. Eu Que bebo giro, se tá inverno, se tá verão, se eu tô num restaurante japonês, se eu tô num restaurante que não é japonês, é minha bebida maravilhoso. preferida ever, com raras exceções. Contudo, como a gente tá num dia útil, no meio do expediente, e eu tô cheia de coisas aqui para fazer para ajudar as empresas a Percebo. fazerem sustentabilidade, eu preciso de algo que me dê energia, mas ao mesmo tempo também que seja gentil com o meu corpo. E eu Uhum. preciso observar mais essa parte de ser gentil com o meu corpo. Então eu escolhi um chá detox na minha xícara autoral, na minha xícara com a minha letrinha da Adoro, vida, com uma adoro. lhama muito fofa. Muito Por fofa. acaso por acaso comprei no Porto, comprei no museu, aquele museu do vinho do Porto, Sim, e maravilhoso. pronto, e comprei lá e gosto imenso, e é um chazinho detox, que é para me ajudar a funcionar meu corpo melhor. Olha, muito giro. Nunca tinha conhecido ninguém que tivesse o saqué como bebida favorita, portanto adorei. É muito exótico. E olha, na verdade eu também trouxe um chá, numa xícara muito básica, na verdade, portanto uma canequinha cinzenta, tranquila, e precisei de um chazinho também, quentinho. Eu adoro chá de cidreira, desde a minha infância, portanto a minha avó fazia-me chá de cidreira e portanto eu quando preciso de um miminho Ah, bebo. é afetivo, É é totalmente afetivo. afetivo, bebo sempre chá de cidreira. E estava a precisar de um, porque tenho tido uma semana difícil de trabalho, também estou a meio do expediente, estou no escritório ainda por cima, portanto não ficava muito bem estar aqui a beber um morrito, que era o que realmente me apetecia num dia Pronto. de calor.
Como hoje está chuvoso, o chá também calhou muito bem e, portanto, estou aqui a beber um chazinho afetivo, como disseste e bem, para recuperar energia. Portanto, vamos lá, vamos brindar com chá ou não. Portanto, vou lançar aqui a lista de palavras, Alice, e tu dizes-me se brindamos ou não e porquê, ok? Ok, bora. Então, a primeira é um bocadinho polémica. Greenwashing. Definitivamente não brindo ao greenwashing. Não O brindamos. greenwashing não, o greenwashing ele é um desserviço para a sociedade e ele é a contramão, Lili, da sustentabilidade, né, porque o greenwashing ele é sobre, comunicar sem responsabilidade, né. Ele é sobre uma comunicação que é muito preocupada em garantir ao consumidor uma imagem que não é real. E isso faz com que as pessoas tomem decisões que elas não tomariam se elas tivessem as informações corretas. Então, é como se a gente tivesse um direcionamento errado de esforços. E se todo esse esforço para comunicação sustentável fosse direcionado a uma efetivação de medidas sustentáveis, a gente nem estaria nessa situação tão urgente que a gente está. E greenwashing é um efeito colateral interessante do ESG, sabe por quê? E veja bem, medidas boas podem ter externalidades negativas, como a gente diz na economia. Medidas boas podem ter efeitos colaterais que são menos bons. Isso não invalida elas, significa que a Claro. gente tem que aprender a lidar com elas. E em ESG, essa urgência pelo reporte de sustentabilidade atrai das empresas uma pressão pela comunicação e sustentabilidade, porque no final das contas é o novo modus operandi. E aí o que, que as empresas fazem? As empresas correm para comunicar coisas que não necessariamente elas têm feito, ou que elas têm feito, mas não naquela medida como elas estão insinuando. Uhum. Então, eu acho o greenwashing um desserviço à sustentabilidade, apesar de ser um efeito colateral do ESG que a gente tem que encarar, tem que reconhecer e tem que endereçar. Faz parte. Eu acho que o mais grave, Alice, às vezes, é as empresas não perceberem sequer que estão a fazer greenwashing, sabes? É o mais comum, na verdade, porque foi-se o tempo daquele greenwashing muito latente, sabe? Eu dou muitas aulas sobre isso, Lili, e a gente vê que o conceito se tornou mais sofisticado, até porque hoje em dia não é só sobre dizer um número que não é verdade. É Uhum. sobre fazer alegações que você não consegue subsidiar com termos técnicos e com números. É sobre sugerir implicitamente com cores, objetos, imagens, que você faz mais pelo meio ambiente do que você efetivamente faz. Exatamente. São muito é muito sutil, né, e É, é importante conhecer todas essas sutilezas, porque se você comunica de uma forma não responsável, você tá atrasando a sustentabilidade. sem dúvida. Muito bem. Uma pena que não brindamos, mas eu acho que vamos brindar ao próximo. Então, a próxima palavra ou conceito que eu tenho para ti é Woman in ESG. Ai, brindamos. Brindamos Brindamos. super. Brindamos totalmente. Tchim, tchim, cheers. Brindamos ao Women in ESG e brindamos à igualdade de gênero, Lili, para que a gente possa usar todo o talento necessário, independentemente de gênero, nessa luta pela sustentabilidade, né. Um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU é o objetivo de desenvolvimento sustentável número 5, que é o da igualdade de gênero, e é justamente porque uma sociedade sustentável é uma sociedade igual, igual de oportunidades, igual de chances, igual de sonhos. E eu acho que o IMNSD, no final das contas, é uma iniciativa cívica que brinda isso e que Uhum. fala: olha, já que a gente tem um desafio tão difícil, vamos usar toda a expertise necessária, né? Vamos usar todo mundo. Muito bom. Eu ia te perguntar exatamente isso, aproveitando esta oportunidade, Alice, que é porque é que tu sentiste a necessidade? Quer dizer, eu acho que eu sei porque é que tu sentiste esta necessidade, não é? Mas a verdade é, a pergunta se calhar será outra. Qual foi o chamamento de criar aqui esta comunidade e como é que isto tem corrido? Olha, eu gosto muito dessa pergunta porque ela me faz lembrar uma situação muito interessante que eu vivi e que tem tudo a ver com sustentabilidade. Eh, Primeiro eu vou começar com a minha mãe. A minha mãe fala uma coisa muito interessante que é: não existe uma mulher que não tenha sido discriminada. Só existem mulheres distraídas. Elas só não perceberam que foram discriminadas. Pronto. E a minha mãe é uma grande potência, é uma grande expoente na minha vida. Eu tenho muita sorte de, ao longo da minha vida, ter tido essas grandes figuras. E isso é muito importante porque a gente não se torna aquilo que a gente não vê ser possível. Então, eu sempre vi ser possível. Mulheres fortes, mulheres independentes, mulheres com uma opinião muito valorizada pela sociedade, pelo meio que elas estão.
e mulheres extremamente competentes. Então, para mim, na verdade, foi fácil. Mas como eu estou no mundo corporativo, eu não passei ilesa de situações em que eu via minha competência questionada, ou que eu fui preterida por uma figura do gênero masculino, e percebo que talvez eu não dei tanta atenção porque eu estava distraída, né? Porque eu estava perdida ali nos meus privilégios. Agora, o chamamento que eu tive não foi nem essa conversa com a minha mãe ou essa frase que a minha mãe disse, até porque eu acho que, infelizmente, a gente escuta menos as mães do que deveríamos, né? Verdade. O grande chamamento para o Women in ESG foi quando eu voltei da COP27. A COP é a Conferência de Climate Change das Nações Unidas, né, a maior conferência do assunto, que ocorre anualmente. Ano passado ela aconteceu em Sharm el-Sheikh, no Egito. Eu sempre vou, sempre sou convidada, inclusive sou palestrante no Side Events. E eu fui na COP27, na COP do Egito, e claro, o Egito ele é um país muito diferente, né? Ele tem uma estrutura governamental muito diferente da nossa. As mulheres não têm os mesmos direitos que as mulheres na nossa cultura têm. Então já foi um choque cultural por si só ser uma mulher nova no Egito, andar sozinha para cima e para baixo. Pois. Mas o grande choque foi porque na conferência eu conheci mulheres incríveis, super competentes, em cargos altos, e que não necessariamente eu via com o mesmo speaking time, o tempo de fala, do que os homens. E eu guardei para mim uma estranheza de ter sentido essa falta de um speaking time igualitário nas sessões em que os países estavam discutindo, e voltei com esse dever de casa. Olha, considerando que o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 existe, certamente as Nações Unidas têm um mapeamento dessas questões de gênero nessas cimeiras. E fui pesquisar. E encontrei um dado, não da COP27, mas da COP26, que eu também fui e que eu não senti esse incômodo, ou seja, eu não senti que era desigual, que Uhum. foi a COP de Glasgow. E encontrei um dado em que dizia que o speaking time das mulheres na COP de Glasgow foi de 27%. E eu me assustei com esse número, porque eu falei: "Poxa, se esse número foi tão baixo para uma COP em que eu não senti que era desigual, eu não quero nem ver esse número da COP de Sharm el-Sheikh", né, que foi um número que depois acabou não sendo apurado, e que eu tenho certeza que foi muito menor. Pois. E aí me preocupou, porque eu pensei: "Poxa, eu conheci mulheres fantásticas, conheci a ministra de Finance da Nigéria, que é uma pessoa fantástica, super bem preparada, PhD, uma croma, que não falou na sessão que eu assisti". E eu fiquei muito incomodada com aquilo. E eu voltei pensando, eu acho que um presente que eu devo a Portugal, Portugal que me deu tanto, seja usar a minha capacidade de agregar pessoas e de transmitir propósitos em torno de uma causa que é importante, que é a causa da igualdade de gênero. Mas espera aí, eu não posso fazer isso de forma dissociada do meu trabalho, que é transição energética, transição climática, sustentabilidade. Eu pensei: "Opa, se a transição climática e a transição, para endereçar as alterações climáticas vai exigir uma mudança na sociedade negocial, cultural, nada melhor do que trazer junto com isso a necessidade da gente fechar o gap de desigualdades, justamente para a gente ter mais eficiência no nosso objetivo final, que é a sustentabilidade, né? Ser sustentável, ser uma sociedade que é capaz de durar no tempo com eficiência, é ser uma sociedade que utiliza todo o recurso humano necessário. Eu gosto muito de uma expressão que uma amiga minha usa, que é: não desperdicemos capital humano, né? A Uhum. gente tem muito recurso humano em todos os gêneros, a gente não pode ser elitista, mas a história mostra que por vários motivos, que não vale a pena entrar aqui, mas vários Uhum. motivos socioeconômicos, antropológicos, sociológicos, políticos, por vários motivos, as mulheres integram o que a gente chama de gênero subrepresentado, quando o assunto é mercado de trabalho, quando o assunto são cargos de liderança, poder de decisão, poder financeiro, né? E a gente não consegue implementar mudanças enquanto o poder de decisão tiver muito unilateral. Então, e inclusive a igualdade de gênero nos boards das empresas é um assunto de governança. Uhum. Diversidade, equidade e inclusão é um assunto do social, que é o S do ESG, Uhum. mas um board diversificado, equilibrado e inclusive com uma presença feminina em termos de cotas, é assunto de G, é assunto de governança. Então eu pensei, se as empresas vão ter que fazer essa mudança, que elas façam isso então no âmbito de uma iniciativa cívica. E aí para tentar diferenciar dos outros movimentos que eu já tinha visto que tinham acontecido e que sem demérito nenhum são ótimos, mas eu queria dar um passo além,
eu criei essa metodologia que é a da lista, né? A Women in ESG, ela é um site onde as mulheres se inscrevem, se identificam como profissionais da área do E, do S ou do G ou do acrônimo em si, Uhum. e se unem numa lista para que ali estejam lançadas luzes nessa expertise que ainda é considerada subrepresentada. Espetacular. Muito bem. Olha, muito gosto em saber, Alice. Eu acho que há aqui uma série de sinergias que podem ser feitas entre a Humani NSG e a comunidade IFM. Temos todo o gosto que isso aconteça. Portanto, esta conversa com a Alice já vem, como quem nos está a ouvir pode perceber, já vem de algum tempo. Portanto, eu acho que é super interessante nós aprofundarmos ainda mais esta relação. E, Com portanto, muito, certeza. muito feliz de saber esta história que não sabia. Como é que tinha surgido este teu projeto, portanto, gostei muito de ouvir este percurso. Boa, terceira e última palavra, antes de passarmos novamente às nossas questões, é palavra ou conceito, é especialistas em ESG. Ai, que difícil, Lili, se eu brindo ou não, né? Espera aí. Ai, meu Deus. Eh, Não Ó, é Lili, eu fácil acho esta, que é um desafio. mas eu vou ser bastante polêmica. Eu não vou brindar. Ok. Eu não vou Eu brindar e eu explico. tinha um feeling que não ias brindar por causa de algumas conversas que já tivemos. Eu não vou brindar e eu explico. Eh, eu acho que o ESG, ele não pode ser um assunto de nicho. Ele não pode ser um assunto de alguns especialistas, né? Por 2 motivos. Um, a gente não vai conseguir fazer a transição de sustentabilidade se esse for um assunto de poucos, tá? 2, ESG é um universo. A gente tem um universo de ciências que se encontram no I, sobre impactos ambientais, desde gestão dos recursos hídricos, aproveitamento de ciclo de vida útil dos materiais e circularidade dos materiais, energia, eficiência energética, utilização de fontes renováveis, medidas, na verdade, para tornar o processo energético menos dependente de combustíveis fósseis e ligado a renováveis, né? A gente tem biodiversidade, impactos nos ecossistemas, são tantos subassuntos que precisam de ciências tão diferentes, né? No S, a gente tem o social interno e o social externo, tem empreendedorismo social, impacto social, diversidade e inclusão, saúde mental dos trabalhadores, empregabilidade, direitos humanos. Depois, em governança, a gente tem métodos de governança responsável, governança corporativa do futuro, diversidade na tomada de decisões do board executivo da empresa, transparência das medidas, das ações, funções e progressão na carreira, é, ética corporativa. São São tantos demasiadas assuntos áreas. Sim, e são muitas ciências. Então, assim, eu acho que é um pouco fake news dizer que uma pessoa que entende com profundidade de gestão de usos de recursos hídricos vai entender com a mesma profundidade de direitos humanos, que é o social. E eles são igualmente importantes, Lili. Então, se a gente quer lutar por uma sustentabilidade que é transversal, identificar e formar especialistas em ESG me parece pouco produtivo. O que a gente tem que focar em trazer o ESG para cada uma das funções, para cada uma das áreas e usar um óculos ESG ou uma lente ESG para tudo que a gente for fazer, para pensar onde eu posso melhorar em termos de impacto no meio ambiente, impacto nas pessoas, impacto na economia e nas empresas, nisso que eu estou fazendo. Então, se eu sou um profissional de facility management, o que é ESG para mim? E aí eu vou continuar sendo um especialista em facility management, mas com uma visão ESG oriented, com foco sustainability, sustentabilidade, e não um profissional de ESG que entende de FM. É o contrário. Então eu tenho muita preocupação com isso. E uma outra nota importante sobre esse assunto é o especialista em ESG, ele é comumente confundido como essa pessoa que entende tudo, por exemplo, e está certificado para aplicar a diretiva. Qual? Tem uma que está sendo cozinhada, a outra saiu, mas está incompleta, o assunto dos parâmetros do reporte de sustentabilidade ainda não está fechado. Então, esse é um profissional que ele está com uma data de validade no diploma dele. Porque amanhã lança uma outra diretiva e ele não aprendeu a aplicar ela.
claro. Então, muito me preocupa a gente intitular especialista de ESG, quando na verdade a gente tem que ter uma perspectiva ESG e aprender a pensar ESG e a pensar a sustentabilidade nas áreas em que somos especialistas. Então, eu, por exemplo, trabalho com energia, sou uma advogada. Então, eu sou uma especialista em energia, né? Sendo uma especialista em energia, o que, que é ser ESG oriented? É trabalhar para a transição energética, é considerar os impactos sociais das atividades energéticas, é garantir uma boa governança empresarial das empresas que eu atendo. Então, é ter um óculos, uma perspectiva ESG oriented. Por isso que eu tenho alguma dificuldade com especialista ESG. E eu duvido muito, se alguém encontrar um especialista ESG, uma pessoa que sabe com tanta profundidade de aspectos do E, quanto sabe do S, quanto sabe do G, me apresenta, porque eu não conheço. Muito bom, polémica, mas muito bem fundamentado e eu percebo perfeitamente a tua perspectiva. E por isso acho que isto também faz aqui uma boa ponte com a nossa próxima pergunta, que é precisamente relacionada com o que estavas a falar, que é como é que eu, que sou um profissional de IFM, posso perfeitamente pôr os óculos do ESG e olhar para a minha área e perceber como é que eu posso contribuir. E acho que lá está, aquilo que eu te pediria era algumas dicas que nós pudéssemos deixar aqui aos profissionais da FM e de manutenção que queiram iniciar um processo de transição para práticas mais sustentáveis na sua área, qual é que é o processo mental? Talvez, porque é isso, eles é que vão ser os especialistas da sua área, eles é que vão perceber se estamos a falar de emissões de carbono, se estamos a falar de outras coisas, mas qual é que é o processo mental? Quais são as dicas que tu deixas a alguém nessa situação que queira iniciar um processo de transição? Olha, a primeira dica que eu deixo é refletir sobre os impactos que a atividade que você exerce tem. E para esses impactos, não ter um olhar só enviesado do impacto no meio ambiente. Talvez o impacto no meio ambiente seja o que a gente esteja mais acostumado, porque é o mais fácil de sentir, é sensorial, é perceptível, muitas vezes é visível. Você olha para uma construção, você consegue ver, né, os materiais utilizados, você consegue ver o impacto que aquilo deixou no meio ambiente, né, daquela estrutura. Então, eu acho que o primeiro ponto é considerar que estruturas e que projetos têm impactos não só ambientais, mas também nas pessoas e também nas empresas que estão subsidiando esses projetos. Então, o que eu acho que ajuda muito é sistematizar o raciocínio, que é conhecer primeiro quais são as medidas e ações que em termos de ESG, estão sendo pedidas das empresas atenção, na letra E, na letra S e na letra G, e depois fazer um exercício de identificar o que que na sua prática corresponde a isso, percebe? O que que na sua função corresponde a isso. E eu acho que os profissionais de FM vão perceber que eles já têm alguma familiaridade com a letra do E, né? Mas que eles não necessariamente conhecem muito bem do S e do G, né? Mas mesmo na letra do E, ter muito cuidado com aquela visão que a gente chama de Carbon Tunnel Vision, né? Que é a visão focada nas emissões de carbono, né? O E é muito mais do que isso, gente. O E, ele é impacto no meio ambiente como um todo. E como eu já me referi aqui, ele refere à questão de uso dos recursos hídricos, ciclos de vida dos materiais, biodiversidade, que vão muito além da emissão de gases de efeito estufa, né, que também é muito importante. Mas eu acho que a primeira dica seria tentar chegar a um conceito de sustentabilidade que você acredita, sistematizar o pensamento, reconhecendo que ações E, S e G também estão presentes na sua atividade, e talvez esse seja o que leva um pouco mais de tempo, né? E depois, procurar ver o que que você consegue medir, né? O que que você consegue colocar um número para que depois você consiga medir também as melhorias, né? O improvement, né? O andar, como é que está a jornada naquela transição. E você vai ver que muitas coisas são possíveis de ser medidas e que muitas coisas é possível estabelecer parâmetros. E assim você vai conseguir saber o que que você pode melhorar e consegue melhorar, o que que de fato você já está na potência máxima, né? E aí, a partir disso, estabelecer prioridades. A prioridade, então, se eu estou ok, por exemplo, com a utilização de materiais que emitem o mínimo de carbono possível, talvez a prioridade seja passar para a parte da eficiência energética. A eficiência energética está ok. Como é que está, então, o ciclo de vida útil desses materiais? Eles vão ter que ser repostos daqui a pouco? Não vão? Qual que é o custo disso? Passei dessa parte,
Ah, peraí, deixa eu ver aqui também como que está o nível das pessoas envolvidas nesse trabalho. Ah, essa já é uma empresa que está comprometida, está todo mundo super bem. Ok. E a sociedade que recebe esse empreendimento? Essa sociedade ao redor também está ok? Está tudo bem? Está tudo fluindo? Tem uma boa interação? Ou poderia gerar algo com mais impacto positivo? Passei disso, deixa eu verificar se a empresa que está por trás desse projeto tem um board de tomada de decisões diversificado, né? Está chegando nas melhores decisões possíveis porque considera todas as perspectivas. Ou então, deixa eu ver se tem transparência e accountability no jeito dessa empresa tomar essas decisões que culminam, talvez, na construção e na manutenção de um prédio. Né? Então, é sempre dar um passo para trás depois que você já tiver feito o óbvio. Eu gosto muito de dar a dica do seguinte: começa pelo óbvio. Uhum. Começar por coisas muito intangíveis te fazem desanimar do desafio. Você acha que você nunca vai conseguir, né? E economia comportamental também explica esse comportamento nosso humano, que é de se a gente começar pelo mais difícil, você tende a desistir. Começa pelo que está fácil, vai ganhando força. E depois que você for ganhando força, sem estar enviesado só para um lado, vai fazendo os outros, né? Mas isso só é possível se a pessoa conhecer, né? A pessoa conhecer que medidas ela tem que ficar atenta. Faz uma cartilhazinha e vai desenvolvendo paralelos com essa cartilha, que seria o padrão. Perfeito. Muito bem, Alice. Olha, há algum exemplo de sucesso de alguma empresa que tenha implementado estratégias, de forma eficaz que tu gostasses de partilhar? Olha, por acaso eu vou puxar a sardinha aqui, eu não talvez eu nem devia, né, eu nem tinha planejado para isso, mas, eu tenho um amigo que é um profissional que eu admiro, que está como head de ESG e sustentabilidade no grupo Casais. E ele é uma pessoa com um background incrível, ele é muito inteligente, vem de engenharia e depois se fez MBAs e etcéteras nos melhores escolas possíveis, mas ele tem uma visão de sustentabilidade muito transversal. E ele foi responsável por organizar o relatório de sustentabilidade do Grupo Casais esse ano. E o relatório está incrível, né, ele está bem cobrindo todos esses aspectos de E, de S, de G. Eu não tenho nada com a Casais, eu não estou sendo paga pela Casais nem nada. Uhum, E eu estou até dando muito o exemplo da pessoa que eu claro, vejo que é um bom exemplo da organização. E o que eu percebi desse relatório é que é uma empresa que, apesar de ser do ramo da construção e de estar muito ligada às questões do E, fez um esforço imenso para medir e também reportar questões ligadas ao S e ao G. Claro que eles não estão excelentes em tudo, claro que há muito por fazer, mas claro. eu percebo uma abordagem holística, transversal, muito interessante, de uma empresa que tinha tudo para ser bem enviesada para o lado da construção e do impacto em edifícios e utilização de materiais dos edifícios, etc., e das construções. Eu vejo, na verdade, ali uma preocupação muito grande. Eu acho que esse é um bom exemplo. É de se referir, né, que a EDP, por exemplo, também tem feito muito um trabalho interessante na área da transição energética e tem insistido bastante na dimensão social da transição energética, né? Em termos de governança também, eu vejo bastante transparência, vejo bastante comunicação responsável, então também é um bom exemplo. E eu poderia aqui seguir com várias outras, porque eu acho que Portugal até tem bastante empresas nesse caminho. Mas essas são bons exemplos. Boa. E geralmente são, relatórios que estão disponíveis, portanto eu acho que faz todo sentido a quem nos esteja a ouvir, e que queira Visitar. explorar um Vai lá, bocadinho. visita, dá uma olhada É no isso. relatório, às vezes vai encontrar pontos fracos que eu não encontrei. O que eu achei é que essas iniciativas são iniciativas louváveis, porque elas usaram metodologias, elas usaram métricas, elas usaram o que está na diretiva, mas foram além e saíram da zona de conforto de se preocupar com o conceito de sustentabilidade, que não é só verde, Sem né, que dúvida. ocupa várias paletas do arco-íris e que requer vários esforços, esforços multilaterais e transversais. Muito bem. Alice, nós fomos falando um bocadinho disto, ao longo da nossa conversa e efetivamente, o facto de nós termos de ter uma preocupação transversal a várias áreas faz com que as empresas tenham, uma visão se calhar um bocadinho mais altruísta, não é? Portanto, como é que tu achas que isto, influencia o impacto que as empresas têm na sociedade, na nossa comunidade no geral? Eu acho que as empresas com o ESG, elas vão ser obrigadas a enfrentar alguns temas que vão impactar no valor reputacional delas, na posição de mercado delas, e em última ratio também na competitividade que elas assumem no mercado,
vão ser obrigadas a olhar para esses aspectos que elas não olhariam antes, né? Então, por exemplo, talvez gestão do recurso hídrico já era uma coisa que elas estavam mapeando por uma questão muito simples, economia, né? Talvez eficiência energética já era uma coisa que estava sendo mapeada por economia, né? Mas a partir do momento que você tem aspectos, por exemplo, de social e de governança muito específicos, como diversidade no board executivo, é, saúde mental dos trabalhadores, impacto na sociedade, a empresa é obrigada a sair do centro único de produtividade dela para também alargar o espectro e alcançar todas as pessoas e todos os negócios que são impactados pela sua existência. Então, força um olhar que não é mais egocêntrico, que começa a ser maior, para o próprio benefício. Então, eu vejo que o ESG, ele vai além dessa ótica da eficiência e da produtividade, porque ele começa a mostrar que você também é mais produtível a partir do momento em que você gera impactos positivos na sociedade. Você é mais bem visto, você é melhor remunerado se você ajuda a sociedade, se você tem um impacto positivo no lugar que você está inserido, né? Empresas não são ilhas, né? Empresas não estão em Marte. As empresas estão dentro de uma sociedade, essa sociedade está dentro de um país, esse país está dentro de um continente, esse continente integra o planeta Terra, né? Então, assim, a gente tem vários nichos, né, de existência e todos eles são impactados. É como se jogar uma pedrinha e ela fazer ondas num lago, né? Então, assim, a pedrinha não está preocupada só se ela vai afundar, ela está preocupada com as ondas que ela gera. E eu acho que essa é a empresa em tempos de ESG. Ela é obrigada a sair da zona de conforto e de só saber as formas de produção e de venda dela, para saber também tudo que a sua atividade alcança. E isso é um olhar que acaba sendo mais altruísta. E o ideal é nós caminharmos para uma realidade em que isso deixa de ser uma obrigação e faz parte, não é? Faz parte do Simplesmente faz processo de parte. cada uma. Boa. Eu vejo que tem gente que tem 2 tipos grandes de empresas hoje em dia, né, tem aquela empresa que quer deixar um legado, que Uhum. acredita já nessa importância e que quer deixar a sua fingerprint de legado e que quer contagiar e ser influenciado e influenciar pessoas no caminho, e tem aquela empresa que vai fazer porque é obrigatório, né. Só que eu Exatamente. acho que independentemente da motivação, o importante depois é que a gente consiga que essa É atitude que seja mantida no aconteça. tempo. E que a sustentabilidade também não seja um hype, né, que a gente fale super sobre ela agora, todo mundo faz, aí depois deixa de ser obrigatório ou as multas não são tão grandes e a obrigatoriedade cai de novo. Que Uhum. esse hype seja para que a gente fale tanto do assunto que nos tornemos convencidos de que é o único caminho possível. Que se torna rotina, não é? Se torna natural. A sustentabilidade é muito natural. Sustentabilidade vem muito do nosso desejo de sobrevivência, né, da nossa capacidade de sobrevivência, a E nossa habilidade de e sobrevivência. que bem precisamos de nos tornar mestres, não é, com as condições atuais que temos. Portanto, olhando um bocadinho para o futuro, e portanto vem aqui, super a calhar nesta conversa, que tendências, que inovações é que tu achas que estão para vir que poderão moldar o atual cenário do ESG e impactar a forma como as empresas também olham para estas iniciativas? Ou seja, lá está, neste momento pode ser visto como uma obrigatoriedade. Achas que, e falámos aqui também nesta questão da sustentabilidade ser um hype, mas achas que é alguma coisa que possa vir aqui impactar de certa forma, ajudar a que isto se torne, lá está, um processo mais natural? Olha, essa parte de ajudar a tornar um processo mais natural também vai ser um processo, né, que é o processo de orientação do mindset. E aí a educação vai ter um papel crucial para desempenhar. A partir do momento em que a gente educar desde as escolas até os cursos superiores e até mesmo numa estratégia de reskilling e upskilling dos profissionais que já trabalham, a sustentabilidade vai aparecer como uma forma, de um conjunto de informações, né, que vão ser dados para essas pessoas como ferramentas. E aí, aos poucos, isso vai sendo incorporado no mindset, mas isso é um processo, né? Do ponto de vista de ferramentas que eu vejo já que possam acelerar, sobretudo, policy, regulação, né? A questão da obrigatoriedade, mas não a obrigatoriedade pura e simples, mas a definição, no caso nosso aqui da Europa, por parte do Parlamento Europeu, igual foi feito do que se entende por relato de sustentabilidade, definição dos parâmetros desse relato, o que, que tem que estar, o que, que não tem que estar, a quem se aplica, quando se aplica e por quê.
quem que vai receber, quem que vai fiscalizar, percebe? O que está Uhum. sujeito, o que que não está sujeito. Eu acho que isso vai ajudar a gente a acelerar, porque torna mais tangível. Parte desse dever de casa já foi feito pelo Parlamento Europeu, a outra parte está sendo feita vai ser publicada de forma contínua. Vai ser uma avalanche de legislação, vai ser uma avalanche de obrigatoriedade, que vai impactar desde as due diligence que estão sendo realizadas, até, na verdade, os investimentos, né? Impactar também a organização e implementação de novos projetos, mas eu penso que, apesar de ser uma avalanche de informações, vai ser necessário, porque a gente vai precisar redesenhar o que a gente tem hoje, né? Então, tem que vir essa orientação. E a orientação que vem da União Europeia, que vem dessa comunidade, que é o Parlamento Europeu, isso torna mais tangível o desafio e mais padronizado para todos os países. Eu acho que isso acelera parcerias, acelera o olhar, inclusive, para fora do seu país, né? Acelera a manutenção dessa supply chain, que envolve muitas vezes muito mais do que só o setor X ou YZ, né? Então, ela traz aquelas diretrizes que são feitas para todo mundo. Eu acho que isso acelera muito e parcerias e cooperações que seriam também dentro dessa ótica do ODS 17, que é o objetivo de Partnerships for the Goals, é muito importante, porque à medida em que, em um cenário, se você tem obrigações novas, juntar com pessoas que possam partilhar boas práticas e desafios, que estão a partilhar essa nova realidade e que podem ter interesses complementares, leva a gente mais longe, né? A gente pode ir mais rápido sozinho, mas a gente vai mais longe se a gente vai junto, né? E a sustentabilidade, ela não é um sprint, não é uma coisa que você precisa completar já, ela é uma maratona. Você tem que preparar, você vai ter que fazer ela durante um tempo, não vai ser linear, o processo não vai ser igual em todas as fases iguais, ele vai ter estágios de maturidade diferentes, e isso é muito importante a gente reconhecer. Então, eu acho que a cooperação, a legislação e a regulação são vetores de acelerar essa realidade. Bem, isto é uma excelente mensagem para nós terminarmos e, portanto, veio também a calhar. É isso, esta conversa foi muito natural, Alice. Que bom. Ahm, A foi, sustentabilidade é é natural. isso, é isso. E chegamos aqui à nossa última questão, que tem muito a ver com este mote do nosso episódio, que é, afinal, Alice, agora eu acho que tu já foste desvendando, portanto acho que já é claro para todos, chegado a este ponto da conversa, mas porquê é que afinal a sustentabilidade não é só verde? Sustentabilidade não é só verde, porque a sustentabilidade é plural. A sustentabilidade, ela não pode ser categorizada a um nicho, né, ou a uma letra, né. A sustentabilidade, ela é transversal, ela é colorida, ela é universal, ela exige esforços multilaterais, esforços verdes, azuis, amarelos, vermelhos, brancos, pretos, esforços multicolores. E a gente associa muito a sustentabilidade como verde, porque a gente pensa muito nessa questão do impacto ambiental. Mas a gente também pensa no impacto ambiental muito enviesado, né? E a gente tem que lembrar também que a sustentabilidade é sobre a habilidade de se sustentar no tempo com pessoas e a habilidade de sustentar no tempo negócios. Perfeito, não podíamos ter acabado de melhor maneira, com melhor mensagem, por isso vou deixar essa dica, não vou dizer muito mais, que é para as pessoas poderem reter e levar isto também no seu processo mental sobre aquilo que é sustentabilidade e como é que elas podem todos os dias incorporar um bocadinho mais de sustentabilidade no seu próprio dia a dia e no seu trabalho. E portanto, Alice, vou-te agradecer muito pelo teu tempo e por esta conversa. Obrigada mais uma vez. Espero que tenhas gostado tanto como eu. Foi ótimo ter-te Adorei. cá. Adorei, obrigada eu pelo desafio. Eu acho que quando a gente é convidado para falar sobre um tema que a gente gosta muito, tem sempre a componente do prazer, mas tem sempre a componente da oportunidade de falar sobre aquilo e ouvir sobre aquilo de uma forma que faz a gente repensar. Eu aqui da nossa conversa já saí com várias coisas que eu preciso repensar, que eu preciso revisitar, que eu preciso atualizar, e isso é muito bom. Obrigada pela oportunidade, e parabéns pela iniciativa e contem comigo. Não é Que um bom. caminho que você faz sozinho. É isso, obrigada. Tenho a certeza que vamos ter muito mais iniciativas. Aliás, a Alice já escreveu um blog post para a nossa comunidade, portanto, quem quiser espreitar, Já.
pode aceder ao website e ler um blog post muito engraçado sobre siglas, para quem quer perceber um bocadinho melhor sobre este tópico. Portanto, a todos os que nos estão a ouvir também, muito obrigada pelo vosso tempo. Espero que tenham gostado também desta conversa. Volto a convidar-vos para que se juntem à nossa comunidade, como vos dizia, de modo a poderem aceder a mais conteúdos e até a estarem um bocadinho a par de outros tópicos que saiam um bocadinho da realidade daquilo que é o facility management e a manutenção no dia a dia. E além disso, podem usar os nossos canais para enviar dúvidas, comentários, sugestões e até entrar em contato com a Alice ou comigo através do LinkedIn. Sintam-se confortáveis. E entretanto, juntem-se a nós em episódios futuros, porque o próximo volta já no próximo mês. Até já. Obrigada. Excelente. Até já, gente.